everyone! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre relative pronouns, ou seja, os pronomes relativos. À medida que os nossos estudos vão avançando, nós vamos aprendendo a nos comunicar melhor, novamente nos colocando como seres mais ativos socialmente. E aí, é claro, o que era no início? Algumas palavras e pequenas orações tornam-se textos. E hoje eu trouxe para vocês uma forma de unir ideias. Por exemplo, olha, eu já trouxe duas frases aqui. Vamos construir, então, um período composto. E para uni-las, evitando repetição e tornando o nosso discurso mais bacana, vamos usar os pronomes relativos. Teacher, eu vou ter que aprender a fazer análise disso, essa gramática, eu não me lembro o que é um pronome relativo. Não tem problema, você tem que lembrar apenas como aplicá-los, em que caso, onde cada um vai entrar. E aí é importante que a gente entenda primeiro o significado daquela frase. Qual é a ideia do que está sendo passado? Novamente, não temos nunca que traduzir palavra por palavra, e sim utilizar de algumas estratégias, como, por exemplo, uma palavra transparente que pareça com o português, ou aquela palavra que você já internalizou e você já conhece o significado, e a partir daí entender a ideia e poder usar o seu discurso. Então vamos lá? Trouxe uma frase para a gente analisar juntos. Na verdade, são duas. The girl came here yesterday. The girl came here yesterday. Teacher, girl é menina. A menina ontem, o que ela fez? Ela veio aqui. Então, a menina veio aqui ontem. Eu tenho uma segunda frase. She was very pretty. Ela era muito bonita. Eu tenho duas frases. Posso uni-las de uma forma que é utilizando o nosso pronome relativo que. Quer ver? A menina que veio aqui ontem era muito bonita. A gente faz isso em português naturalmente. Neste caso, eu estou falando de uma pessoa. A menina que. The girl who. Teacher, mas o who pode significar que? O who não é quem? É, mas quando é um pronome relativo, trazendo novamente a questão do significado da relação de significado, ele pode ser usado, ele tem que ser usado aqui, porque eu estou falando de uma pessoa. Em caso de pessoas, o pronome que a gente usa é o who. Repetindo, the girl who came here yesterday was very pretty. Olha que legal, uni as minhas duas frases utilizando um pronome relativo e fiz um período mais legal, mais fluido e que condiz mais com a nossa conversa do dia a dia. Já vimos então que com pessoas usamos o who. E nos demais casos? Pô, teacher, covardia, você trouxe pra gente completar aqui, mas é claro, é aplicando que a gente vai aprender. Eu tenho aqui, ó, o that, ele entra nesse mesmo contexto, porém, quando eu estou me referindo a coisas. Teacher, pessoa também, então eu vou só usar that, porque aí, né, ele também vale para pessoa. Não, gente, vamos usar o who para pessoas também. E eles são intercambiáveis, tá bom? Posso usar tanto o who quanto o that. A diferença é que o that seria um pouquinho menos formal, ok? Então, para coisas, quando eu quero unir ideias e estou falando de coisas, eu uso o that. Quando é uma posse, eu uso whose. Sabe o que significa whose? Eu vou pegar o giz aqui agora. O whose, ele significa exatamente cujo, cuja. Então, por exemplo, aquele carro cujo dono, sabe? Quando a gente utiliza essa ideia de posse, eu entro com o whose. E eu tenho o where, que significa um lugar, por exemplo, um lugar onde eu moro é perto daqui. Estou unindo duas orações utilizando o where, porque eu estou falando de lugar. E aí, resta ver o quando, when. Vou dar um exemplo numa frase. Em português eu posso dizer, eu vou falar com você quando me encontrar. I will talk to you when I meet you. Estou falando, me referindo a tempo. Ok? E agora chegou a hora de aplicarmos esse conhecimento e observarmos de que maneira isso vai participar e estar presente no nosso dia a dia. Então vamos lá? Tenho duas frases, vamos novamente analisar juntos o significado delas e de que maneira uni-las. Primeira aqui, this is the house. Segunda, Jack built. Ou seja, essa é a casa. O Jack
construiu. Eu tenho uma ideia faltando aqui. A ideia é: esta é a casa que Jack construiu. Agora, eu já sei que é o quê? Qual deles eu vou usar? Eu tenho que analisar qual é sobre o que está sendo falado. Eu não estou falando de um tempo, eu não estou falando de uma posse, eu não estou falando de um lugar. Eu estou falando de uma casa. A casa que o Jack construiu, a casa é uma coisa. So, here is that. Deixa eu só reforçar aqui o H. So, this is the house that Jack built. Esta é a casa que o Jack construiu. Ok? Aqui eu já começo falando de New York. New York is the city. New York é a cidade. I want to live. Eu quero morar. New York é a cidade. Em que eu quero morar? Onde eu quero morar? Estou falando de um lugar. Eu venho com where. New York is the city where I want to live. Ok? Eu tenho a terceira agora. I have a friend. Eu tenho um amigo. Cat is annoying. Gato, annoying é irritante. Então, gato é irritante. Eu tenho um amigo, o gato é irritante. É irritante. Percebem que esse gato pertence ao meu amigo? É dele. É posse. E o posse é o whose, cujo gato é irritante. Então, ó, I have a friend whose cat is annoying. Tem uma última frase, inclusive eu trouxe ele aqui pra gente. Olha que linda a arte que a gente tem. É o Obama. Barack Obama. Tananana. Minha ideia já foi cortada aí. Continuo. Was the president of the USA, vírgula, e uma continuação. Visited our university. Vamos analisar? Vamos lá. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, visitou nossa faculdade, nossa universidade. Então, o Barack Obama, que era o presidente, que foi o presidente, visitou nossa universidade, faculdade. Eu estou falando de uma pessoa. Se eu estou falando de uma pessoa, eu vou usar o who. Barack Obama, who was the president? Ok? Então, antes da gente terminar, vamos nos lembrar. Toda vez que precisarmos unir duas ideias, temos ao nosso dispor os pronomes relativos. Temos só que prestar atenção em que casos usar. Se for com o caso de coisas, eu uso o that. Se for o caso de pessoas, eu uso who. Quando é posse, eu uso whose, que significa cujo, cujas, cuja, cujos, cujas. O where é o local, onde, e o when é quando. Observando isso, você vai enriquecer o seu discurso, você vai se tornar uma pessoa mais ativa na sociedade, à medida em que você se comunica, você melhora, você pode dizer o que você quer, o que você não quer, desenvolver a sua habilidade. Bye bye, guys. See you.